Interessante isso que tu falou, né? Que essa geração nova agora, fico impactado com a minha avó. Minha avó, ela já faleceu há 40, 50 anos, morreu com 100 anos e era analfabeta. Mas ela me falava uma coisa: meu filho, no século XXI tudo vai mudar. Que ela dizia o seguinte, que antes do século XXI, a maneira de você lidar com as pessoas, filho, neto, funcionário, pessoas em si, cada vez que você chamava a atenção em alguma coisa, eram 3, cada 3, 1. Eu digo, o que é esse 3, 1? 3 chamada, 3 você dá um elogio. Uhum. Ela falava sobre isso. Ela disse, mas no século XXI vai ser diferente. 3 elogios e uma chamada. Que ela dizia que é o efeito sanduíche. E aí a gente olhando, né? Olhando com os olhos, olhando mais longe, com uma visão mais expandida, a gente percebe que essa geração, ela está mais... Elas são muito sensíveis. Né? Muito sensíveis. Os filhos, muito sensíveis. Os netos, ou seja, as pessoas, né? E aí, olhando, quando eu vejo isso, aí eu lembro da minha avó, de como é que aquela velha é tão sábia, que já falava isso há 50 anos atrás. Olhando essa visão desses mais velhos, eu gostaria que você comentasse um pouco. Olha, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. O Jung, que é um psiquiatra já falecido, né? Que foi parceiro de Freud, ele fala muito nisso. Existe uma inteligência flutuante. Existe. Essas informações estão aqui no cosmos. Às vezes você tem uma ideia, eu tive uma ideia do nada. Não existe uma ideia do nada. Não é nenhuma coisa de um espírito que lhe deu, não. É que já existe. Por exemplo, meu pai foi criado por um tio. Você estava falando da sua avó? O meu pai foi criado por um tio. E o tio dele dizia assim, um dia você vai ligar o rádio e vai ver o homem falando. E meu tio era ridicularizado. Ninguém nunca tinha falado de televisão, ninguém nem sabia o que era isso. Mas alguém já pesquisava de ter a imagem no rádio. O que é a televisão? É um rádio. É um rádio, É um rádio. Tinha botão, tinha o mesmo sistema. Mesma Hoje está diferente. Então um dia alguém vai ligar o rádio e vai ver o homem falando. Então, essas ideias, né? Você tem um carro hoje super moderno, um carro elétrico, isso já tinha, antes de 1900 já tinha esse carro, já existia. Né? Você vê um avião super rápido, os estudos já existem há vários anos, só que de repente chega um ponto que esbarra. Aí chega alguém com outra pesquisa, junta ali, rapaz, a resposta está aqui. E coloca e alavanca. E alavanca, a internet, você está hoje dentro do mato, em qualquer canto, você agita ali, você tem internet. Uma coisa que você diz sempre, que agora já está difícil, que foguete não dá ré. A gente tem visto os foguetes do Musk, já dá ré. Voltando para a base em pé. Quer dizer, a coisa muda. A coisa muda. E você, para não ficar perdido, você tem que acompanhar. O avesso das coisas está acontecendo, né? A todo momento. A gente percebe, se a gente voltar no tempo, a gente analisa e que... a minha avó, ela comentava também o seguinte, meu filho, tudo como começa... termina. E ela dizia, olha, você nasce, usa fralda, Sim. É acompanhado pelos pais, e se você durar muitos anos, que foi o caso dela, quase 100 anos, aí volta para a fralda. Volta para a fralda. É cuidado pelos filhos. Então é interessante. Volta ao começo. Volta ao começo. Então Deus, ele fez as coisas muito bem feito, né? Por isso precisamos saber construir essa estrada. Você constrói, eu tenho uma poesia minha que eu digo o seguinte, para que o caminho de volta eu conheça. Entendeu? Você construiu coisas boas, quando chegou num ponto que você precisa fazer esse retorno, você está precisando de apoio, você está precisando de alguém que troque sua fralda, alguém que lhe dê um banho, alguém que lhe leve numa farmácia, que lhe leve ao médico, tenha pessoas que voluntariamente fazem isso. A gente olhando a coisa atual, pensando nessa visão, a gente vê o quanto essa geração que está nascendo agora, eles vão terem desafio, né? E alguns até que já nasceram, né? Essa faixa aí de 10 anos, 15 anos, porque é como se eles cortassem atalho. Sim. Nós tivemos que caminhar
sair da estaca zero e até o final, etapa por etapa. Essa geração nova, a gente percebe os meninos muito inteligentes. Eu tenho uma neta, né, que é a Alia Mariana, completou ontem 10 meses, e eu fui com ela, mas minha esposa, minha filha e meu genro, a gente foi lá no shopping, e quando botei ela no chão lá no shopping, ela ficou andando, aquela alegria, aquela coisa, como fosse uma criança de 3, 4, 5 anos. Informação genética. Então a gente vê que pulou o atalho, porque na realidade, eu fui aprender a falar, eu tinha 10 anos. Eu fui aprender a andar 5 anos. E aí quando eu aprendi a andar, andava todo torto, todo com as pernas tortas. E aí ainda foi fazer umas botas para mim, para poder ajeitar os pés. E quando eu aprendi a falar com os 10 anos, aí aos 12 eu fui para a cidade, morar de casa alheia, aí eu percebi que o que eu tinha aprendido, eu tinha que desaprender. Porque eu chamava Turrem, Turrai, Racarré, Ruão, Raquim, porque no meio, no ambiente que eu estava, dos meus pais, dos meus avós, eles falavam assim, que esse era um linguajar cearense, né? Tem algumas cidades do Ceará que naquele tempo, hoje não, já melhorou. Aí eu tive que desaprender. E outra coisa, ensinamento que a minha avó disse, meu filho, você passou 10 anos para aprender a falar, agora você vai passar a vida toda, muita coisa que você aprendeu, você não vai desaprender, porque desaprender, ela dizia, que é mais difícil. É mais difícil você refazer, né? Reprogramar. Mas tem, por exemplo, você aprendeu a falar, você podia não falar a palavra certa, mas você sabia falar, sabia articular. Qual foi a primeira coisa que Deus inventou? Acredito que ele criou o mundo, criou a terra. Foi a palavra. A palavra. A palavra. Beleza. Quando ele disse, haja luz, ele falou. Ele não tinha com quem conversar, ele inventou o que a gente imagina. Então ele falou, haja luz. Depois haja água, haja planta, haja terra, haja isso, haja aquilo, tal. Foi a palavra. Entendi. Então o bebê ele não aprendeu a andar ainda, ele já estava balbuciando ali, papai, mamãe, dá, né? Aquelas coisas. E você aprendeu a andar você nunca mais esquece. Nunca mais esquece, Você não deixa, são as coisas básicas que você traz aqui até aqui. Interessante. Júnior Penaforte, nosso tempo estourou. Todo o time do Diário com o Empreendedor só tem que dizer gratidão, gratidão, gratidão pela essa oportunidade da gente poder tomar café hoje aqui no Hotel Horizonte. Maravilha. E bater esse papo falando um pouquinho da tua trajetória de vida profissional. E também foi uma conversa que com certeza as pessoas que nos assistiam aí no Brasil e no mundo, muitos ensinamentos. Só gratidão, Júnior. Muito obrigado, Paulo. E eu estou à sua disposição. A hora que você quiser gravar, a gente chega aqui e grava. Ainda mais tomando um café desse aqui. O nosso café, falar aqui, né, já que nós estamos aqui, eu vou vender o meu peixe. Venda. Eu sei que muitas pessoas vão nos assistir e aí eles ficam perguntando, às vezes eu passo na rua e eles perguntam, Paulo, para tomar café da manhã lá, só é se tiver hospedado? Eles pensam que é. Eu digo, não, nosso café da manhã... Aí eles perguntam também, e só tem domingo, sábado e feriado? Eu digo, não, tem todo dia. Na semana, de segunda a sexta, é de 6h30 às 8h30, o café da manhã. Né? É de 6 às 8h30. No domingo e feriado, sábado, começa às 6h30 e vai até às 9h30. E qualquer pessoa de Horizonte ou que esteja passando, quer tomar um café nesse horário, só é encostar, tomar o café, pode pagar à vista, no cartão ou no Pix, e o precinho é desse tamanhinho. Desse tamanho. Agora nós vamos adaptar aí, esse outro mês, o café na balança, onde você pode chegar, se serve, pesa e paga só o que consumiu. Ou se não, tem aquele modelo que o cliente, de repente, ele quer ficar à vontade, se servir a hora que quiser, ele pode ficar durante o café de 6 até as 8h30 na semana, comendo, conversando e batendo papo e vai pagar só R$ 29,99. Rapaz. E o nosso café, ele tem várias frutas. Olha, muito bem servido, muito bem servido. Cuscuz, tapioca, vários sabores de bolo, né? E aí tem salsicha,
tem também café com Abacaxi, leite, mamão abacaxi, e mamão, melão. melão. E realmente é um café muito farto e até pão de queijo. Então, Pão você de que está nos queijo. assistindo, E quer pão tomar... de coco, que eu nem comi o pão de coco, mas um pãozinho carioca, pão de coco. carioca. Então, se você está nos assistindo, e aí hoje a dona de casa não quer mais ficar ocupada, né? Ela tem razão, às vezes trabalha a semana toda, e aí aos domingos, sábados, feriados, vem para cá, traz a família, toma um café, e você vai pagar, olha, quase nada, é desse tamanhozinho, R$ 29,99 E vai sair super por satisfeito. pessoa. E vai sair super satisfeito e todo mundo sorrindo de felicidade. Então, felicidade é coisas que o dinheiro não compra. Então, quer algo que o dinheiro não compra? Corre para o Hotel Horizonte, que aqui é o teu lugar de encontrar. Vem, cuida! Chega pra cá. Gratidão. Valeu, Paulo. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida e sucesso para nós.